Ok. Sobre o nosso textinho aqui, nosso textinho Tower Bridge, nós temos uma questão agora que ele pede assim, ó, escolha a alternativa que representa a posição correta do adjetivo yellow na expressão destacada. Então, vamos lá. Eu tenho ali, tá falando de ponte, né? Vou pegar aqui direto. Eu tenho ali, ó, New Bridge Yellow, então nova ponte amarela, né? Yellow New Bridge, amarela nova ponte. O negócio é o seguinte, pra gente fazer esse tipo de questão aqui, a gente não pode pensar em português, tá? A gente tem que pensar em inglês. Então, olha lá, no inglês, se eu tenho aqui bridge, que é o meu substantivo, né? A ponte, ela vai vir por último, tá? É claro, não pode usar então um adjetivo depois do substantivo? Pode, mas aí eu provavelmente vou usar um verbo ali no meio. Então assim, ó, the bridge is yellow, a ponte é amarela, tá? Só que se eu for colocar ali meus adjetivos diretamente junto com essa minha ponte, eu preciso ter uma ordem para isso acontecer, tá? Então a gente tem uma ordem aí, ela é até uma ordem bem grande, você pode até tentar memorizar uma frase que tenha toda essa ordem. Então primeiro vem aqui a opinião que você tem sobre o substantivo ali que você está falando. Então assim, se é uma ponte horrível, eu vou colocar horrible. Horrible vai estar lá na frente, a primeira coisa que eu vou falar. Aí depois eu tenho tamanho, huge, vou colocar aqui imensa, né? Então, horrible, huge. Aí depois eu venho aqui, ó, idade, se ela é nova, se ela é velha, é old, né? A ponte aí que eu tô falando é uma ponte velha. Então, vou colocar lá, horrible, huge, old bridge, tá? Então, eu tenho uma sequência. Aqui no caso, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho ali a idade, né? Que é new. E eu tenho a cor, que é yellow. Opa! Eu tenho a cor, que é yellow, tá? Então, a minha ordem é ali, ó. Eu tenho a opinião que eu tenho sobre ela, se é horrível, se é bonita, se é feia, se é difícil, tá? Então, eu tenho ali a minha opinião que eu tenho sobre a ponte, tá? Depois eu tenho o tamanho da ponte, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é imensa, tá? Depois vem a idade, ok? No caso aqui eu tenho essa idade que eu tenho aqui, o new, né? Que é nova. Depois eu tenho a forma, se ela é comprida, se ela é quadrada, se ela é redonda, tá? E depois eu tenho a cor. Então, olha aqui, pela minha ordem, e aí vão várias outras coisas, tá? Eu tenho a origem, se você quer colocar a origem, aí é uma ponte inglesa, tá? Então, vem depois da cor ali, a minha ponte inglesa, tá? Mas aqui, na minha ordem, eu vou ter new, yellow, bridge, tá? Que a gente tem ali na letra C. Então, a letra C é a minha resposta. Ok, pessoal, agora nós temos um texto aí que a gente vai trabalhar com verbo, tá? Então vamos primeiro dar uma lidinha nesse texto. Então aqui eu tenho Tower Bridge, que seria o nome de uma ponte, tá? Se eu for traduzir ao pé da letra, eu tenho aqui, ó, a ponte da torre, tá? Então olha lá, Tower Bridge, a ponte, tô falando de uma ponte, tá? Que se chama Tower Bridge. É provavelmente a ponte mais famosa em Londres. Ela é chamada de Tower Bridge porque ela é localizada perto da Torre de Londres. A cidade de Londres começou a planejar uma nova ponte que cruzava o Tâmisa em 1876. Mais de 50 designs, e aqui a gente tem o verbo receber, tá? Então a gente vai ter que encaixar aí esse verbo. E levou 8 anos para os jurados escolherem um design vencedor, tá? Então olha lá, vamos ver quais os verbos que a gente tem aqui para completar, tá? Então olha lá, escolher a alternativa que contém a forma correta do verbo em parênteses. Então eu tenho aqui, ó, received, tá? Recebeu. Eu tenho aqui, ó, was received, foi recebida, were received, foram recebidas, né? Would receive, receberiam, ok? Então, olha lá. Voltando aqui pro nosso
nosso textinho. Então ele tá falando eles começaram a planejar, né, a cidade de Londres começou a planejar uma nova ponte que cruzava o Tâmisa em 1876. Mais de 50 designs, então eu tô falando assim, ó, mais de 50 designs de ponte foram recebidos, certo? Então aqui, ó, eu não tô falando que o fulano e o fulano receberam mais de 50 designs. Não, mais de 50 designs foram recebidos. Eu tenho aqui uma voz passiva, tá? Aquela que a gente usa o verbo to be mais o verbo principal no passado particípio, ok? Então, olha lá. Onde a gente tem isso daqui? A gente tem no was received e were received, um verbo to be mais o verbo principal no passado particípio, ok? E aí a gente tem, ó, como foram mais de 50 designs que foram recebidos, eu vou usar aqui no plural, tá? Então, a minha resposta aparece aqui na letra C. Were received. Minha resposta, letra C. Ok, pessoal, temos uma questão aí relacionada a esse textinho que a gente tá vendo, tá? Essa aqui vai ser a nossa questão. Ele pede assim, ó. Escolha a alternativa que melhor substitui a palavra destacada sem mudar o significado do advérbio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, minhas alternativas. Vou dar uma olhadinha nas minhas alternativas, tá? Eu tenho never, nunca, frequently, frequentemente, many times, muitas vezes, e eu tenho aqui na letra D, occasionally, ocasionalmente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A palavra em questão é essa daqui, ó, sometimes, às vezes, né? Então, a gente tá falando aí de advérbios e advérbios de frequência, que dizem a frequência que você pratica uma certa ação. Aqui no nosso texto, o Neil pergunta, o que você faz no ano novo? E a Carol responde, bom, nós às vezes vamos para o centro, tá? Então, olha lá, nós já temos algumas aqui que dá pra gente tirar de cara, tá? Algumas que não vão funcionar pra gente de cara. A primeira é never, que never significa nunca. Então, quando eu uso sometimes e nunca, às vezes e nunca, é uma distância muito grande, tá? Quando eu coloco aqui, ó, frequently, frequentemente, eu coloco uma frequência grande, tá? Assim como o many times aqui, eu também falo de uma frequência grande, muitas vezes. Frequentemente, muitas vezes. Então, eu achei que tava até pra gente eliminar e sobrar umas duas aí, mas não deu pra sobrar mais duas. Então, eu tenho ali o ocasionalmente, que é o mais próximo do sometimes que tem, do às vezes que tem, tá? Então, a minha resposta ali para substituir o sometimes é a letra D, occasionally. Ok, pessoal, nós temos uma questãozinha aí de interpretação relacionada a esse texto, tá? Vamos dar só uma olhadinha nas nossas alternativas, na nossa pergunta, tá? Então, ele pede aqui, ó, the word meal. Então, a palavra meal no texto é relacionada a... E aí eu tenho aqui, ó, comida, dinheiro, esporte, estudos, tá? Então, ó, comida, dinheiro, esportes e estudos. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha, ó. É a conversa do Neil e da Carol, tá? Eles estão falando sobre o Ano Novo. Então, o Neil pergunta, o que você faz no dia do Ano Novo? Bom, nós às vezes vamos para o centro, eles têm fogos de artifício, é muito bonito. Outras pessoas convidam amigos para suas casas e eles têm uma festa. Aí o Neil pergunta, você dá presentes para os seus amigos e família? A Carol, não, nós nunca damos presentes no Ano Novo. E o Neil pergunta de novo, você tem uma refeição com a sua família? E aqui eu acho a palavra que eu tô procurando, ó. Do you have a meal with your friend? Então eu tenho aqui, ó, você tem o meal, comida, então ano novo, né? Você pode ter ali uma refeição com seus amigos, comida, tá? Depois você tem dinheiro, você tem esportes, você tem estudos com a sua família. O que caberia melhor aí se a gente não soubesse exatamente esse significado de meal? Né? Que é uma refeição, tá? Então, você tem... do you have a meal with your family? Não, nós fazemos isso no Natal. No Ano Novo, nós somente festejamos, tá? Então, o que ele está se referindo aí, né? Money, de repente, tem alguma coisa mais a ver com Ano Novo, mas esporte, estudos, nada a ver, tá? Então, meal é refeição e ele tá relacionado aí, a palavra que chega mais próximo dele é aqui na letra A, food, comida. Ok, pessoal, nós temos aí esse textinho, tá? E aí, eu tenho
um exercício relacionado a esse texto aí, tá? Que ele coloca assim, ó. Na frase, other people invite friends to their house and they have a party, tá? Então eu tenho aí esse their house que tá sublinhado, esse their que tá sublinhado, e ele pede assim, the underlined word is related to, então a palavra sublinhada é relacionada a quê? Their house, a casa deles. Quem são eles? São as outras pessoas? São fireworks, que são os fogos de artifício? São friends, os amigos? House, tá? Então, olha lá, vamos ver a quem que eu tô me referindo aqui. Então, vou voltar aqui da gente dar uma lidinha rapidamente. Então, eu tenho aqui, ó, o Neil e a Carol conversando, tá? Então, o Neil pergunta, o que você faz no ano novo? Aí a Carol responde, bom, nós às vezes vamos para o centro. Eles têm fogos de artifício, é muito bonito. Outras pessoas convidam para suas casas, outras pessoas convidam amigos para suas casas e eles têm uma festa, tá? Então eu tenho aqui o their, que eu preciso. Então olha lá, a quem esse their aí tá se referindo? Deles. Quem que são eles? Para a casa ser deles, tá? Então olha lá, poderia se referir aqui, ó. Já tenho aqui que, pô, fireworks, a casa dos fogos, não, tá? Ele falou que vai pro centro, go downtown, e lá eles têm fogos, que é muito bonito. Mas a casa não são aqui dos fireworks, tá? Quando eu coloco ali na letra D também, olha ali na letra D que eu tenho casa, their house, a casa deles. O their significa deles. Quem que são deles? É deles quem? Deles casa? Não, também não dá. Tá? Tem que ser ali de other people ou friends, outras pessoas e friends, tá? Então, olha lá, quando eu volto aqui no meu texto, eu tenho aqui, ó, outras pessoas convidam amigos para a casa deles, tá? Então, eles convidam amigos para a casa deles. Então, os amigos, vamos lá, amigos, vamos para a casa deles. De quem? Dessas outras pessoas, tá? Então, a minha resposta está aqui na letra A, other people. Ok, temos aí uma questãozinha de vocabulário relacionado a esse texto aí que a gente tá vendo, tá? Uma conversa entre o Neil e a Carol. Então, olha só. Essa aqui é o meu exercício. Olha lá, the word. Então, a palavra really pode ser trocada pelas palavras abaixo, exceto, então pode ser trocada por todas essas palavras abaixo, exceto uma, tá? Então, really, que ele é bem cognato, vem da palavra realmente, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no texto. Então, olha lá, esse texto aqui, ó. What do you do on New Year's Day? O que você faz no Ano Novo? Bom, nós às vezes vamos para o centro, eles têm fogos de artifício, é muito bonito, é realmente bonito. Tá? Então, olha lá, tem esse really, realmente bonito, falando dos fogos de artifício, tá? Aí eu venho aqui, eles são definitivamente bonitos? Sim, posso usar esse definitivamente bonitos. Eles são extremamente bonitos, realmente bonitos, beleza. Dá essa ideia aqui, né? Vou deixar ali marcadinho. Questionably, tá? Questionably, eu tô falando de uma coisa que é questionável, tá? Que dá dúvida, que coloca uma questão na sua cabeça. Tá? Então, essa daqui seja talvez aquela que a gente não vai poder usar. Podemos usar todas, exceto essa. E na última ele coloca really and truly. Ele usa a mesma palavra aqui, ó. Really, realmente, e realmente, true, vem de verdade, verdadeiramente, tá? Vem de real. Então, essa daqui também dá para substituir o really. Então, definitely, extremely, questionably, dá para substituir... Definitely, extremely, really and truly, dá pra substituir o really, tá? Menos questionably, que eu tenho um negócio ali, ele é questionavelmente bonito, tá? Então, minha resposta aqui, letra C. Ok, temos aí esse textinho, tá? E a questão que vem com ele, vem com aquelas expressões importantes, tá? Que vem como conjunctions, connectors. Então, nós temos ali, ó. A palavra sublinhada no texto pode ser substituída por, tá? Então, vamos voltar lá para o texto. A palavra que está sublinhada no texto aqui é instead of, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no texto todo aqui. Vamos fazer uma leiturinha rápida que a gente consegue descobrir aí o que a gente quer dizer. Então, olha lá.
a melhor forma de aumentar a autoestima. Então, trabalhar duro para conseguir boas coisas é uma forma saudável para melhorar o seu ego? Não necessariamente. De acordo com pesquisadores da Universidade do Michigan, não necessariamente de acordo com pesquisadores da Universidade do Michigan. Na sua pesquisa de 642 calouros da faculdade, aqueles que mediam o seu valor próprio com padrões objetivos, tais como alcançar boas notas, estavam, na verdade, mais estressados e não recebiam notas maiores do que aqueles que baseavam como eles se sentiam com suas relações com os outros, mediante as suas relações com os outros. Não é para dizer que você não deveria trabalhar duro, mas não torne isso tudo sobre você. Ao invés de focar em se você está tendo sucesso, pergunte para você mesmo: o que eu estou contribuindo para com a sociedade, tá? Então, olha lá, a palavra que a gente quer aqui é o instead of, tá? Que significa ao invés de, que dá aquela ideia de oposição, tá? De contradição ali, ok? Então, o que ele tá falando aqui? Ao invés de focar se você está tendo sucesso, pergunte para você mesmo: o que eu estou contribuindo para com a sociedade, tá? Então, a gente tem aqui algumas expressões aqui que colocam essa contradição, tá? Então, nós temos, on the contrary, que significa ao contrário, né? Ele expressa isso mesmo. Eu já consigo tirar o furthermore, tá? Então, olha lá, a palavrinha more aqui, que significa mais, tá? Ela já dá essa ideia de adição, então não quero adição, eu quero a contradição, tá? Eu tenho ali, however, que seria no entanto, apesar de, tá? Despite, a mesma coisa. Então, dessas três aí, eu tenho que ver o que cabe melhor ali no meu texto. E o que cabe ali no meu texto, a gente vai ver que é esse on the contrary, tá? Que ele vem aqui falando, olha lá, ao invés de se focar se você está tendo sucesso, pergunte para você mesmo: o que eu estou contribuindo com a sociedade? Então, ao contrário de você pensar se você está fazendo sucesso, né? Se você está tendo sucesso, instead of, ao invés de, então ela pega bem nisso daí, tá? Ela substitui legal. Lá eu tenho também no entanto, contudo, todavia, né? Representada ali pelo however, tá? Então, essa daí já não vai substituir tanto, eles dão a mesma ideia, essa ideia de contradição de ideias contrárias, tá? Mas ele não vai substituir bem o meu instead of, ok? Então, minha resposta aqui, letra A. Ok, nós temos um texto aí agora que ele fala assim, the best way to boost self-esteem. Então, é a melhor forma de aumentar a autoestima, tá? Então, trabalhar duro para conseguir coisas boas é uma forma saudável para melhorar o seu ego. Não necessariamente de acordo com pesquisadores da Universidade de Michigan, na sua pesquisa de 642 calouros da faculdade, aqueles que mediam o seu valor próprio contra objetivos padrões, tais como conseguir boas notas, eram, na verdade, mais estressados e não recebiam notas maiores, tá? Então, vou dar uma paradinha aqui, porque o que interessa pra gente nesse primeiro momento aqui é esse pronome aqui, those, tá? Que ele coloca aqui, no nosso exercício. Na frase, na sua pesquisa de 642 calouros da faculdade, aqueles que mediam o seu valor próprio, tá? Então, aqueles que mediam o seu valor próprio, ele quer saber a quem esse those aqui está se referindo, tá? Então, eu já sei que tem que ser plural, ok? Que é o que eu tenho aqui em todas as minhas opções, tá? Eu tenho aqui na letra A, college freshman. Ah, mas é plural? Porque o plural, o man, tá no plural. Man, singular, man, plural,
tá? Então, ó, researchers, pesquisadores, good grades, notas boas, standards, padrões, tá? Então, olha lá, se a gente for analisar aqui, ó, em sua pesquisa de 642 calouros da faculdade, aqueles que mediam o seu valor próprio em padrões tais como receber boas notas eram mais estressados. Então, aqueles que mediam o seu valor próprio. Quem que eram aqueles? Aqueles que participaram da pesquisa. Quem que participou da pesquisa? Ó, college freshmen, que foram os calouros da faculdade, que eu tenho aqui na letra A. Então, o those se refere à letra A, que é a minha resposta. Ok. Agora nós temos uma questãozinha aí. Essa aqui é a nossa questão, ó. The phrasal verb in bold, então o verbo frasal ali que está destacado no texto significa, tá? Então, o verbo que vai estar destacado vai ser esse aqui, ó, takes off, tá? Ele vai estar destacado no texto. E aí a gente precisa saber o que ele vai significar, tá? Então, olha lá. A gente lendo o texto aqui desde cima, ó, a melhor forma de aumentar a autoestima. Então, trabalhar duro para conseguir boas coisas é uma forma saudável de aumentar o seu ego? Não necessariamente, de acordo com pesquisadores da Universidade de Michigan. Na sua pesquisa de 642 calouros da faculdade, aqueles que mediam seu valor próprio com padrões objetivos tais como conseguir boas notas, estavam, na verdade, mais estressados e não recebiam notas maiores do que aqueles que baseavam em como eles se sentiam em suas relações com os outros. Isso não é para dizer que você não deveria trabalhar duro, mas não faça tudo sobre você. Ao invés de focar em se você está tendo sucesso, pergunte para você mesmo: o que eu estou contribuindo com a sociedade? Como as pessoas vão se beneficiar do que eu estou fazendo? Sugere a pesquisadora líder, Jennifer Crocker. Isso tira a pressão e você tem esse off aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui é que isso tira a pressão de você, tá? Ele remove a pressão de você e garante que o seu trabalho vai ser... você vai sempre sentir que o seu trabalho é significativo, tá? Então, ele quer esse take off, tá? Então, esse off aí dá desse sentido de remover, de tirar, tá? De desligar também, a gente tem esse off aí de afastar. Então, olha lá. Aqui na letra A eu tenho to become bigger, more important than something else. Se tornar maior e mais importante do que alguma outra coisa? Não, tá? Ele tem essa coisa de tirar, de remover, tirar a pressão de cima da pessoa. Aquela pessoa que tá sempre achando, eu tenho que conseguir boas notas, não sei o quê. Não, essa ideia que eles estão te dando aí vai tirar a pressão dessa pessoa sobrecarregada, tá? B. To start legal action against somebody. Então, começar uma ação legal contra alguém. Não, também. To continue something, continuar alguma coisa. E, por fim, eu tenho a letra D, to remove something, tirar alguma coisa, tá? Remover alguma coisa, tirar a pressão de você. Então, a letra D aqui é a minha resposta. Ok, nossa questão aí é relativa a esse texto, tá? Camping, então a gente tem esse texto aí falando de acampamento. Vamos dar uma olhadinha, dar uma lida. Então, camping. No domingo de manhã, Tom e a família dele foi acampar. Eles acamparam perto do lago. A barraca deles tinha o formato de um iglu. Era feita de um material fino. Tom ajudou a limpar. Eles comeram uma refeição saborosa de frango de churrasco. Frango como um churrasco, né? E milho. Quando escureceu, eles fizeram uma fogueira e eles contaram histórias e cantaram canções, tá? E o que ele pede aqui na questão pra gente? Vamos dar uma olhada. Essa palavra aqui, tasty, no texto tá perguntando se é um verbo, um advérbio, um pronome ou um adjetivo, tá? Então aqui quando ele fala, ó, they ate a tasty, eu tenho aqui a palavrinha, né, que eu quero. Então eles comeram uma refeição
gostosa, uma refeição saborosa. Então, tô fazendo o quê? Eu tô adjetivando a refeição, tá? Então, a palavra taste no texto é um adjetivo, minha resposta aqui na letra D. Ok, temos uma questão agora, vocabulário, tá? Referente a esse texto aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na questão primeiro. Olha lá, ele pede aqui, a palavra cloth no texto significa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na palavra aqui no texto. Então, eu tenho aqui, tananã, aqui, cloth, tá? A minha palavra, vou sublinhar já. E aí, vamos dar uma olhadinha no texto todo. Então, ele tá falando aqui, no domingo de manhã, Tom e a família dele foram acampar. Eles acamparam perto do lago. A tenda deles, na barraca deles, era no formato de um iglu. E era feita de um fino cloth, tá? Então, eu tenho aqui, tô falando da barraca, tá? Então, ela era feita de um fino tecido. Eu tô falando do material da barraca. Ok? Então, ele pede aqui, ó. Na letra A, eu tenho a hard, então um duro. Usually shiny substance, uma substância brilhante, uma substância geralmente brilhante, tá? E dura. Bom, pode ser, né? Vou deixar aqui, não tô muito convencida. Porque ele fala de substance, de substância e não material, tá? Depois nós temos aqui na letra B, eu tenho um material feito de algodão, lã, etc. Então, cloth, que é tecido, é realmente isso, é um material. O tecido, ele pode ser feito de algodão, ele pode ser feito de lã, ele pode ser feito de lycra, ele pode ser feito de qualquer, né? Desses materiais aí que a gente conhece. Vou deixar essa daqui, tô mais convencida com essa. Letra C. The hard material that trees are made of. Então, o material duro do qual as árvores são feitas. As árvores são feitas de madeira, tá? Então, não tô falando de madeira, tô falando do material ali que fez a tent, a barraca, tá? Então, a letra C não pode ser. Depois eu tenho a common hard metal, então um metal duro que é usado para fazer o ferro, não de forma alguma, tá? Tô falando de tent. Preste atenção, quando você fala aqui da palavra tent, você está falando da barraca. Essa barraca que a gente usa para acampamento, tá? Existe também a palavra cabin, tá? Mas essa daqui é aquelas cabanas, sabe aquelas cabanas que geralmente ficam no meio da floresta, que são feitas mesmo de madeira, são verdadeiras casas, né? Feitas de madeira. E isso aqui é a cabin, né? Essa aqui é que eu poderia confundir ali na letra C. Mas não, se eu tô falando de tent, eu tô falando daquele que é o materialzinho, tecido molinho, tá? Então, a letra B, com certeza, representa o que eu quero ali. O material, o cloth, é um material feito de algodão, de lã, de lycra, de seja o que for, tá? Então, letra B, minha resposta. Ok, pessoal, agora uma questãozinha aí de interpretação, tá? Então, nós temos aí, uma canção aí do Michael Jackson, tá? E ele começa aqui na canção. Ben... nós dois não precisamos mais procurar. Ambos achamos o que nós estávamos procurando. Com um amigo para chamar de meu, eu nunca vou estar sozinho. E você, meu amigo, vai ver que você tem um amigo em mim. Ben, você está sempre correndo aqui e lá. Você sente que você não é querido em parte alguma. Se você alguma vez olhar para trás e não gostar do que você encontrar, existe algo que você precisa saber. Você tem um lugar para ir. Eu costumava dizer eu, tá? Duas formas aqui da gente falar eu. Agora somos nós. Ele fala que agora, ao invés de ele usar o pronome eu, ele usa o pronome nós, porque ele tem um amigo. Ben, a maioria das pessoas te rejeitariam, virariam as costas para você, tá? Então, olha lá. De acordo com o texto, nós podemos afirmar que o Ben tem um lugar para ir porque ele encontrou um amigo. Então, a gente volta ali no nosso texto, tá? Então, olha lá. You have got a place to go. Tá? Então, ó, você tem um lugar para ir. É essa parte aqui que ele fala. Então, olha lá. Ele tá falando que... Começa aqui o texto falando que eles não precisam mais procurar, que ambos
achamos o que estávamos procurando. Ele e o Ben acharam que estavam procurando, que era um amigo, tá? Falando que com um amigo para chamar de seu, você nunca vai estar sozinho, você, meu amigo, vai ver que você tem um amigo em mim, tá? Então, é exatamente isso daqui. Agora, o Ben tem um lugar para ir porque ele encontrou um amigo ali no Michael, tá? Então, vou aqui dar uma marcadinha, tá? Pra gente avaliar as outras aqui. Próximo. O autor could turn Ben away at any moment. Então, ele poderia rejeitar, virar as costas para o Ben a qualquer momento. Então, olha lá. Quando a gente volta aqui, a gente tem essa parte que ele fala, Ben, most people would turn you away. Ben, a maioria das pessoas virariam as costas para você. Então, ele não tá falando dele, que ele viraria as costas pro Ben a qualquer momento. Não, a maioria das pessoas virariam as costas pro Ben, mas não ele, tá? Ele tá falando que ele é amigo do Ben, que ele pode contar com ele pro que ele precisar, tal. Então, ele não rejeitaria o Ben, ele não viraria as costas pro Ben, tá? Essa aqui a gente já consegue eliminar. Letra C, eu tenho aqui, ó. Ben is looking for a friend by himself. Então, o Ben está procurando por um amigo sozinho, tá? Então, quando eu uso esse by, mais o meu pronome reflexivo aqui, o self, tá? Aí eu tô falando de sozinho, sem ajudas, tá? E aqui atrás eu tenho, ó, Ben, nós dois não precisamos mais procurar, ambos achamos o que nós estávamos procurando, com um amigo para chamar de seu. Então, assim, dá essa impressão que ele não estava procurando por um amigo sozinho, que eles foi um encontro, né? Eles se encontraram, eles se tornaram amigos juntos, tá? Que ambos não precisam procurar mais, que já encontraram. E também o resto do texto não fala que ele estava procurando por esse amigo sozinho, tá? Então, essa aqui também não dá para ser pra gente. Porque não fala no texto e ainda dá a impressão do contrário, que eles se procuraram ali juntos. E aqui eu tenho que Ben has a lot of friends. Então, Ben tem muitos amigos. De cara eu já vou riscar essa, tá? Porque assim, por tudo que a gente interpretou aqui no texto, não fala sobre isso, sobre o Ben ter muitos amigos, e ele ainda dá a entender assim que até ele ter o autor de amigo, ele não tinha amigo até então, tá? Então olha lá, nós não precisamos mais procurar, achamos que nós estávamos procurando com um amigo para chamar de meu, você nunca vai estar sozinho, nananã, tá? Então a nossa resposta aí vai ser a letra A. Ok, pessoal, nessa questãozinha aí nós temos uma canção, tá? Onde ele pede pra gente, ligado a essa canção aí, nós temos um exercício, onde ele pede pra gente falar assim, ó, the underlined sentences, então as sentenças sublinhadas no texto estão nos seguintes tempos, tá? Então, olha lá. A primeira a gente, vamos vir lendo aí, a gente consegue se localizar aí. Então, olha lá, Ben, o nome da música é Ben, do Michael Jackson. Então, Ben, nós dois não precisamos mais procurar. Need to look no more. Então, nós não precisamos mais procurar. Ambos encontramos o que nós estávamos procurando. Então, olha só essa construção. Eu tenho we were looking for, tá? Então, eu tenho aqui, ó, were, tá? Passado, nós estávamos procurando, ing. Então, eu tenho um tempo aqui continuous, né? Eu tenho um tempo no progressive. E aí, a gente sabe que a prova de ar gosta de chamar esse tempo continuous de progressive, tá? Então, olha lá, nós temos aqui essa respostinha do past progressive aqui na letra A e aqui na letra C eu tenho past progressive. Vamos continuar lendo. Então, a gente tem aí, ó, então, ambos achamos o que nós estávamos procurando com um amigo para chamar de meu. Eu nunca vou estar sozinho. E você, meu amigo, vai ver. Você tem um amigo em mim. Ben, você está sempre correndo aqui e ali. Você acha que você não é querido em parte alguma. Se você alguma vez olhar para trás e não gostar do que você vai encontrar, há uma coisa que você precisa saber. Você tem um lugar para ir,
tá? E aí esse you have got a place to go é onde eu não acho uma resposta aqui para essa questão, tá? Então, assim, não sei se essa questão foi anulada, se ela teve aí alguns recursos, mas quando eu tenho aqui, ó, you have got a place to go, eu tô falando you have a place to go, tá? Então, eu tô colocando assim, ó, you have a place to go, tá? E aí, o que eu faço? Eu coloco esse got aqui de forma que fique mais informal, tá? É mais uma expressão do que um tempo verbal, tá? You have got a place to go. Existe, mas existe uma forma informal, tá? Só que eu não concordo com a questão quando eles falam que está no present perfect. Para mim tá no presente, mas não no present perfect, que é um passado, tá? Para mim estaria no presente simples, tá? You have a place, como eu coloquei aqui, ó. You have a place to go. Até se eu tirar esse got aqui, eu fico com you have a place to go. Então, para mim, estaria num presente simples, não concordo, mas assim, entre as minhas opções ali, era essa que a gente marcaria aí na letra A, tá? Present perfect. Porém, se fosse uma construção mesmo de present perfect, não estaria nem have got, tá? Estaria have gotten, porque o present perfect, ele é formado do auxiliar do verbo to have, mais um verbo no passado particípio, que aí seria esse, tá? E não got, que é um passado simples, ok? Então, dentre as questões aí, dentre as alternativas, seria essa que daria para marcar. Mas discordo, tá? E todo mundo discorda, gramáticos discordam um do outro, então tá tudo bem. Vamos lá, próximo. Depois eu tenho aqui, ó, I used to say I and me. Eu costumava falar eu e eu, tá? A minha é outra forma de eu falar eu. Agora é nós, tá? Ele vai falar, agora somos nós, no sentido que ele tá usando agora a palavra nós ao invés de usar a palavra eu. Agora é we, que também é outra palavra que no inglês a gente usa para falar nós. Ben, a maioria das pessoas virariam as costas para você, tá? Rejeitariam você. E aqui eu venho que com que ele coloca que é um conditional tense, que é outra parte que eu discordo. Porque ali eu tô falando de uma probabilidade, né? Quando eu uso ali would, a maioria das pessoas would turn you away, eu tô falando de uma possibilidade. Estou falando de um modal verb, né? Um verbo modal, um special verb, que indica uma possibilidade, uma probabilidade e não uma condicional. Eu não tenho uma condição ali. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Porém, eu não concordo, mas expliquei aqui para vocês os meus motivos, tá? Valeu! Ok, pessoal, nós temos aí uma questão agora. Nossa questão aqui, que ele pede para a gente achar as palavras ali destacadas e dizer se elas estão no comparativo, superlativo, de igualdade ou futuro, tá? Então, olha lá. Nossas expressões são essas aqui, ó. The highest, aí the deepest, ok? Então, olha lá. A gente vai lembrar aqui que, quando a gente tem o superlativo, ele pode ser feito com uma terminaçãozinha no final da palavra, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, a palavra, o adjetivo high, que é alto, né? Se eu quero falar o mais alto de todos, então eu vou usar o the, né? E o est para criar esse superlativo. Como seria se isso fosse no comparativo, por exemplo? Eu tenho aqui o meu adjetivo, tá? High. E aí, como eu faria? Higher, ok? Eu colocaria esse mais alto, essa terminação ER aqui, para dizer que é mais alto. A mesma coisa aqui no deep, né? Que eu tenho deep, que é profundo. Se eu quero falar o mais profundo, ó, minha terminação est, tá? Terminação de superlativo. Então, the deepest, o mais profundo. E se eu quero colocar aqui, ó, comparativo,
de deep, que é profundo, eu faço a terminação ER, tá? Então, é mais profundo do que aquele outro rio, tá? Tô comparando. Então, aqui, como eu tenho essas duas terminações aqui, EST, e o meu artigo the, eu tô falando sim de superlativo aqui na letra B. Letra B é minha resposta. Ok, temos aí um textinho, né? Na verdade, é uma música. Então, olha lá, é uma música chamada On Top of the World, né? No topo do mundo, do Imagine Dragons. Deixa eu colocar aqui, pronto. Então, no topo do mundo do Imagine Dragons. Então, se você ama alguém, é melhor dizer para essa pessoa por que eles estão aqui. Porque eles podem querer correr para longe de você. E você nunca vai saber o que foi bem, tá? O que aconteceu de legal. Então, só depende de você. Quanto de tempo é deixado para você? Quanto de tempo sobra para você? Eu tive as montanhas mais altas, eu tive os rios mais profundos. Você pode ter tudo. Mas não até que você mova isso. Então, assimile, mas não... E aí você tem isso aqui, but don't look down, tá? Bom, a gente sabe que música já não faz muito sentido, tá? E aí essa música aqui para esse texto, para colocar nessa prova, ela foi feita aí alguns ajustes, ok? E aí ela ficou mais sem sentido ainda, ok? Mas vamos lá. Então... Take it in, então assimile, but don't look down, tá? E aí ele pede para você, aqui ó, the phrasal verb underlined in the song means. Então, o phrasal verb sublinhado na canção significa, tá? Que é esse phrasal verb aqui, look down, tá? Então, se você pensa look down, você pensa olhar para baixo. Então, você pode pensar assim, pode ser olhar para baixo quando você tá triste ou decepcionado com alguma coisa, ou pode ser olhar para baixo quando você menospreza, né? Quando você dá aquele olhar assim, ok? De menosprezo. Que é o caso desse phrasal verb aqui, olhar para baixo nesse sentido. Então, olha lá. Eu tenho aqui na letra A, to meet someone you know when you are not expecting to. Então, encontrar alguém, meet não é só conhecer, tá? Pode ser encontrar também. Então, encontrar alguém que você conhece quando você não está esperando, não é isso. To leave a place or person secretly and suddenly. Então, deixar um lugar ou pessoa secretamente e repentinamente. Ok, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui, ó, a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. Não vai ser esse menosprezar aqui não, tá? To be extremely unwilling to be involved. Então, não estar disposto a se envolver, tá? Bom, esse menosprezar aqui, esse look down, a gente vai ter que dar uma olhadinha ali junto com o texto, porque ele quer colocar essa história aqui, ali no texto, tá? Então, mas eu já tenho alguns aqui que consigo eliminar com certeza. Então, esse aqui, ó, a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, não é isso, tá? Encontrar alguém que você não está esperando, isso é menosprezar? Não é menosprezar. Agora, olha lá. To leave a place or a person secretly and suddenly, tipo, deixar um lugar ou uma pessoa repentinamente, sim. Aí já aparece mais ali com esse significado de menosprezar, tá? E não estar disposto a se envolver também pode ser menosprezar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui junto com o texto, tá? Se eu tô deixando alguém repentinamente, secretamente, ou se eu não tô muito disposta a me envolver, tá? Vamos lá voltar aqui. Então, olha lá. Se você ama alguém, melhor falar como você se sente, porque essa pessoa pode ir embora, pode ir pra longe de você, e você nunca vai saber o que aconteceu. Então, só depende de você. Quanto tempo é deixado para você? Eu já tive as maiores montanhas, os rios mais profundos. Você pode ter tudo, mas não até que você mova. Então, assimile, mas não menospreze,
tá? Então, olha lá, realmente por causa dessa letra aqui, e é uma questão que deixa dúvidas, tá? Então, quando ele coloca aqui, ele está unwilling to be involved, ele não está muito disposto a se envolver, eu não vejo isso, eu vejo que ele, que você está ali no texto, você está falando para a pessoa que você quer a pessoa, então você tem que mostrar para ela que você quer que ela fique. Então ele não está unwilling to be involved, ele não está não disposto a se envolver, ele está disposto a se envolver sim, tá? Então por eliminação, eu vou excluir essa aqui, a D, tá? Também não vejo muito sentido para essa B, mas eu achei a que mais, a que mais combinou ali. Quando eu falo, você now take it in, então, tipo, assimile aí o que está acontecendo, mas não menospreze, não vá para longe, tá? Fica ali perto, tenta pegar aquilo para você, ok? Então, minha resposta, coloquei aqui a letra B. Ok, nós temos agora uma questãozinha aí de interpretação acerca desse texto. Vamos dar uma olhadinha aí. Ele pega assim, ó, in the end of the letter, então no final da carta, a frase both of you significa, então, ambos ou ambas. Ele quer saber quem que são ambos, quem que são essas duas pessoas de quem eles estão falando, tá? Se aqui na letra A, pai e filho, pai e mãe, um fã e filha, mãe e filha. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto. Então, querida Tori, eu estou escrevendo para você do meu quarto de hotel, todo mundo está dormindo, mas eu estou sentada aqui assistindo o oceano. Nós estamos ficando no Plaza, na Praia Atlântica, e a vista é bonita. The tour, o tour está indo bem, a plateia tá louca pelas novas canções, mas os fãs estão perguntando por você. Como está o bebê? Ela tem uma boa voz. Você já está ensinando ela a cantar? Talvez, aí ele vem, ó, both of you, ambas, vão vir na próxima, podem vir na próxima tour, tá? No próximo tour aí. Então eu tenho aqui, ó, tem uma pessoa que ela tá em turnê, tá? E aí ela tá escrevendo para essa outra pessoa que também deveria fazer parte da turnê, mas provavelmente acabou de ter um filho, tá? E a gente vê aqui, ó, que é uma filha. Por quê? Quando ele começa aqui, ó, how's the baby? Como está o bebê? Ela tem uma boa voz. Então aqui, ó, quando eu falo ela tem uma boa voz e você está ensinando ela a cantar bem, então o bebê, a filha, é uma menina, tá? Então, não é son, tá? Eu tenho aqui daughter. Eu tenho uma filha, ok? E aí, vamos aqui dar já uma olhadinha, ó. Eu tenho aqui pai e filho. Bom, não é pai e filho, né? Porque é uma filha. Eu tenho aqui, ó, pai e mãe. Não, ou é pai e filha, ou é mãe e filha. Então, pai e mãe não dá pra ser, tá? Aí na letra C, eu tenho uma fã e filha. Não, é uma pessoa que faz parte da turnê, tá? Que os fãs estão sentindo falta daquela pessoa que falou ali no texto. Então, não é uma fã e a filha dela, tá? Então, aqui a letra D, a minha resposta é a mãe, é a pessoa que deveria estar nessa turnê, mas não tá porque acabou de ter uma filha. Então, letra D é a minha resposta. Ok, olha aí, temos uma questão que vem aí, a gente tem uma frase, de cara a gente vê uma frase destacada aí no texto, né? E essa questão aí é sobre essa frase, tá? Então, vou dar uma lidinha rapidamente, textinho bem pequenininho, pra gente entender aí. Então, eu tenho aí, ó, Dear Toddy, querida Toddy, eu estou escrevendo pra você do meu quarto de hotel. Todo mundo tá dormindo, todas as outras pessoas estão dormindo, mas eu estou sentado aqui e assistindo o oceano. Nós estamos ficando no Plaza, na Praia Atlântica, e a vista é bonita. O tour tá indo bem. A plateia está louca
pelas novas canções. Mas os fãs estão sempre perguntando por você. Como está o bebê? Ela tem uma boa voz. Você está ensinando ela a cantar? Já está ensinando ela a cantar? Talvez ambas vão vir no próximo tour, tá? E aí a Silvia assina aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, na carta, a frase destacada está errada. A forma correta da frase é. Então, eu tenho aqui, ó, tá escrevendo uma carta, essa pessoa, a Silvia, ela tá numa tour, né? Tá hospedada no hotel de frente pra praia, tá numa tour. E provavelmente essa Tori, que ela tá, pra quem ela tá escrevendo, também faz parte desse show aí, que não dá muito pra gente saber do que é, mas também faz parte desse show aí, só não tá nessa tour porque acabou de ter um bebê, ok? Porque depois ela pergunta ali, né? Os fãs estão perguntando por você, como que tá o bebê, ela tem uma boa voz, então provavelmente são cantoras, tá? Então, o que ela tá falando? Ela tá falando que ela está nessa tour e a tour tá indo bem, tá? Então, a frase é The tour goes well. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, pra gente não ter que ficar voltando no outro slide sempre. The tour goes well, tá? Então, olha lá. Tá errado porque eu tenho aqui, ó, vai bem, tá? Para eu corrigir isso, eu poderia usar ali a minha primeira frase, ó. The tour go well. Não, ó. Geralmente, quando eu uso quando eu uso esse meu verbo aí, meu to be, e depois logo outro verbo, eu tenho ali, ó, o meu tempo progressivo, o meu tempo continuous, né? Que aí eu teria que usar is going well. Então, para ficar correta essa primeira frase aqui, ó, the tour is going well. Aí ela ficaria correta. Mas como eu não tenho isso, a letra A não serve para mim. Tá? Segunda, na B eu tenho the tour going well, o tour indo bem. Não, o tour está indo bem. Para eu corrigir essa daqui, eu precisaria de um is aqui, ó, the tour is going well. Como eu não tenho, não é a minha, tá? Já na C, eu tenho exatamente o que estava faltando ali nas duas, ó, eu tenho the tour is going well, está indo bem. Então, aqui já tem minha resposta. Mas vamos dar uma olhadinha na D, tá? Ó, the tour not going well. Eu poderia falar que a tour não está indo bem? Poderia, só que eu precisaria dizer que a tour não está indo bem, tá? Então, eu precisaria de um to be aqui. The tour is not going well. Ok? Então, minha resposta é a letra C. Ok, nossa questão aqui é uma questão de interpretação de texto, tá? E ela tá ligada a esse texto que a gente tem aqui. Tá? Bom, eu já vou completar aqui os nossos gaps. Eles já estariam completos, tá? Então, people thought it was safe and sank, tá? E agora a gente vai começar a leitura. Então, olha lá. We saw the movie last night. Nós vimos o filme ontem à noite. Esse texto foi feito por essas duas pessoas aqui, e ele vai começar aqui nesse ponto, tá? Então, vamos lá, ó. O ano era 1912, o Titanic era um novo e muito grande navio. As pessoas pensavam que ele era seguro, mas em 15 de abril de 1912, o Titanic bateu em um iceberg e afundou. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas, tá? Então, sobre esse texto, a gente pode afirmar que the Titanic was a tiny boat. E aqui ele usa essa palavrinha aqui, ó, tiny, pequeno, tá? Então ele era um navio minúsculo, um barco minúsculo, tá? Para começar, ele era um ship, né? Ele coloca aqui, ó, a very large ship. Então ele era um navio grande, tá? E não um tiny boat, como eles colocam aqui. A letragem tá fora pra gente. Vamos ali para letra B. Na letra B eu tenho aqui, ó, less than, então eu tenho menos do que 1.500 membros da equipe lá do navio morreram. Então, olha lá, vamos ver o que o texto fala pra gente.
Ele fala aqui, ó, que mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas. Bom, então ele não fala se eram somente membros da equipe do navio, mas ele fala que mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas. Então, por ele não falar especificamente desses crew members aí, membros da tripulação, a B tá errada pra gente. Se ele não fala... Ele usou até o mesmo número para dar uma confundida na gente, mas eles falaram pessoas em geral, tá? Ó, people lost their lives. Então, eu não posso marcar essa B como certa aqui. Ele não me deu essa informação. Letra C. People thought the ship could be risky. Então, as pessoas pensavam que o navio poderia ser arriscado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. People thought it, né? O navio, porque ele tá falando, ó, o Titanic era um novo e muito grande navio. As pessoas pensavam que ele, tá? Tá falando do Titanic, was safe. Safe é seguro. Então, falar que as pessoas pensavam que o navio podia ser arriscado, né? Ele podia correr risco, tá errado. As pessoas pensavam o contrário, que ele era bem seguro. Então, a letra C não serve pra gente. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Tomara que seja, né? Só que sobrou. The Titanic crashed. Então, o Titanic bateu into an extremely large mass of ice. Em uma extremamente grande massa de gelo flutuando no oceano. Vamos dar uma voltadinha aqui, ó. O Titanic bateu num iceberg, que é realmente o que significa um iceberg, né? Ele é uma grande massa de gelo flutuando no oceano. Então, ele bateu nesse iceberg. Então, ele bateu numa extremamente grande massa de gelo flutuando no oceano. Letra D é a nossa resposta. Ok, nós temos aí uma questão agora relacionada a esse textinho. Vamos dar uma olhada no texto primeiro? Então, nós temos aqui no texto, ó. Nós vimos um filme na noite passada, tá? Esse é o título aí. Aí ele foi escrito por essa Marjorie Fuchs, Margaret Bonner. Então, o texto mesmo começa aqui, ó. Então, começa ali, ó. O ano era 1912, o Titanic era um novo e muito grande navio. As pessoas achavam que ele... Aí, eu tenho aqui o verbo to be, né? O verbo ser ou estar. E aí, as pessoas achavam que ele era seguro, tá? Então, eu já sei que esse meu verbo to be, ele ser ou estar, eu vou usar ele no passado. Mas em 15 de abril de 1912, o Titanic bateu num iceberg e aqui eu tenho o verbo afundar, tá? E provavelmente ele vai estar no passado também, porque aí eu tô falando de 15 de abril de 1912, tá? Mas vamos dar uma olhadinha ali. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas. Então, essa é a minha questão, tá? Então, ó, escolhas alternativas que melhor completam os espaços em brancos, beleza. Eu percebo aqui, ó, que eu tenho o verbo to be, só que meu verbo to be todo tá no passado, né? Então, ok, já facilitou a minha vida. Eu tenho ali was e were, tá? Eu só preciso lembrar que o was, ele vai ser pro singular, tá? E o were, eu vou usar ele ali pro plural, ok? Então, voltando. Aqui, só para eu decidir se eu vou usar o was ou were, tá? Então, olha lá. O Titanic era um barco muito grande, um navio muito grande e novo, tá? As pessoas achavam que o Titanic era seguro, tá? Então, vou usar aqui no singular, ok? Vou usar was, já vou deixar até marcado aqui o was ou was, tá? E aí, se a gente pode até pensar aqui, vou colocar meus pronomes, ó. I was, eu era. He, she, it was. E é o que eu tenho aqui, né? O it was. Então, as pessoas achavam que ele era seguro, tá? Então, já fiquei aqui com a letra A ou com a letra B. Beleza. Aí, o próximo verbo que eu preciso colocar aqui é o verbo to sink, que é o verbo afundar, tá? Então, olha lá. Mas, em 15 de abril de 1912, o Titanic bateu no iceberg e afundou, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó, que eu tenho só sunk e sank. Olha lá o meu verbo, sem ele tá mexido, é o verbo to sink, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o verbo to sink. Passado simples, ele fica sank. Passado particípio, ele fica sunk, tá? Então, beleza.
eu só tenho essas duas opções aqui, ó, sank e sunk, tá? Bom, quando que eu vou usar o meu passado particípio? Quando que eu vou usar o meu sunk? Quando eu tiver construções de perfeito. Como que eu faço para ter essa construção de perfeito? Vou apagar aqui o meu verbo to be que a gente já resolveu, né? Já sublinho ali o que dá pra gente, tá? E vou começar a ver aqui. Eu preciso usar o sunk, o meu verbo no passado particípio, só com construção de perfeito. Então, eu tenho que ter have antes, has ou had, tá? E mais o verbo aqui no passado particípio sunk, tá? Aí eu posso usar o passado particípio. Outra forma de eu usar esse meu passado particípio é o estar na voz passiva e falar assim, ó, que o navio foi afundado por piratas, por exemplo, tá? Ou então, no próprio Titanic, né, ele foi afundado por um iceberg. Então, eu usar o meu verbo to be, was, e o meu verbo no passado particípio, sunk. Tá? Essas são as duas situações que eu poderia usar esse sunk aqui. Se eu tivesse o verbo to have como auxiliar ou se eu tivesse um to be ali como auxiliar para eu fazer essa minha voz passiva, tá? O que não é o caso, ó. Eu não tenho nada aqui na frente, tá? Eu não tenho nada aqui na frente. Eu tenho and e aí eu tenho o verbo que vem depois. Então, como eu não tenho um verbo to be na frente, nem um verbo to have ali como auxiliar, só pode ser sank. Só pode ser o passado simples. Então, a minha resposta aqui vai ser a letra B. Ok, nós temos agora aí uma questãozinha solta, tá? Não tá ligada a nenhum texto. E ele pede pra gente ligar as colunas de acordo com o significado do verbo modal, né? Do modal verb, destacado. Em cada frase abaixo, tá? Então, nós temos aí, ó, no primeiro... Aqui, pronto. Então, no primeiro eu tenho aqui o can't, tá? Ele tá na negativa, então a gente já vai esperar uma coisinha aqui dessas, ó, impossibility, ou então, de repente, prohibition, tá? Proibição, mas vamos dar uma olhada na frase aí, tá? Então, ó, o can't aqui, ele vem nessa frase, Mark studied hard for his exams. Então, Mark estudou duro para os seus exames, but he got poor marks, mas ele alcançou notas baixas. He can't be very clever. Ele não deve ser muito esperto. Então, aqui eu tô falando sobre a probabilidade dele ser esperto, tá? Só que eu tô falando que ele não deve ser muito esperto. Então, seria a improbabilidade, né? A impossibilidade dele ser muito esperto. Então, aqui nós temos o número 1, tá? O próximo nós temos, ó, eu tenho aqui o modal verb should, tá? Aquele que expressa probabilidade, ele também expressa conselho, ok? Então, olha lá, a pessoa fala assim, ó, you should work less. Você deveria trabalhar menos. You look too tired. Você parece muito cansado. Então, tô te dando um conselho que você deveria trabalhar menos porque você tá muito cansado, tá? Então, onde eu tenho conselho é aqui no meu número 4, advice. Vou lá aqui no meu número 4, tá? O próximo modal verb aqui que eu tenho é o may, tá? She may be in the garden. Então, ela deve estar no jardim, tá? O may, ele fala sobre permissão, ele fala sobre possibilidade. Então, quando eu falo, ela deve estar no jardim, eu tô usando aqui esse sentido de possibilidade que eu tenho aqui no número 2. Vou marcar, ó, 2. E por último, ó, you mustn't enter here. Ó, o must, quando ele tá na afirmativa, eu dou um sentido de obrigação. You must study more. Então, você deve estudar mais, tá? Eu falo, you must clean your room. Você deve limpar o seu quarto. Aqui, como eu uso ele na negativa, eu uso com sentido de proibição, tá? You mustn't enter here. Você não deve entrar aqui, é proibido, tá? Então, eu tenho ali o meu número 3 de prohibition. Onde que eu tenho essa sequência 1, 4, 2, 3, ali na minha letra C, que é a minha resposta. Ok, pessoal? Nós temos aí agora uma questão polêmica, né? Que são as questões de preposições que, assim, a gente não tem uma regra fixa para todas, né? Então, a gente tem que ver com que palavra ali ela combina e assim a gente decidir a preposição que a gente vai usar, tá? Mas nós temos algumas aí que facilitam bastante a nossa vida, por exemplo, antes de, sei lá, planetas, né? Então, quando eu falo bem assim,
Ah, ele é o mais legal da face da Terra. Aí eu vou usar lá, ó, o on Earth, tá? Ele está em Marte, on Mars, tá? Para períodos do dia, então assim, de manhã eu vou usar in the morning, à tarde, in the afternoon, à noite, in the evening. O único que muda ali é a noite, quando eu vou usar o night, que aí eu falo at night, tá? Então assim, pra gente ver que depende muito da palavra que tá combinando. Porém, a gente tem algumas regras aí. Uma das regras é dos dias de semana, tá? Então, sempre quando eu estiver falando de dias da semana, minha preposição vai ser on, tá? Então, apesar da gente não conseguir memorizar todas, algumas a gente vai memorizar, tá? E uma delas é essa, que a gente usa para dias de semana, dias da semana. Até quando a gente vai falar assim, nos dias da semana. Então, a gente coloca aqui, ó, on week days. Nos finais de semana, on weekends, tá? E nos próprios dias de semana, na segunda-feira, às segundas-feiras. Então, vou colocar aqui, ó, on Mondays, que é o caso ali de cima. Então, minha resposta aqui, letra B. Ok, pessoal? Agora nós temos um exercício aí de sinônimos, tá? Que ele pede pra gente ver alguns sinônimos aí. Então, número 1, eu tenho strong, né, que significa forte. Depois eu tenho hungry, com fome, gorgeous, que seria bonito, lindo, maravilhoso, tá? E intelligent, inteligente, tá? E aí ele pede pra gente achar os sinônimos aqui. Então a gente tem uma questãozinha aqui de vocabulário bem que você precisa saber o significado dessas palavras, tá? Então olha lá, strong, que é forte. Eu tenho aqui o que chega mais próximo é o powerful, poderoso, tá? Então vou colocar aqui já um número 1. Depois nós temos, ó, hungry, que é com fome. Starving também significa com fome. Então, aqui eu já achei meu número 2, tá? Depois, vamos lá, no 3 eu tenho aqui, ó, gorgeous, gorgeous, que é a mesma coisa que bonito, tá? Então, meu número 3 aqui. E, por último, intelligent, que é inteligente. Clever também tem o mesmo significado, de esperto, inteligente. Então, 4, 1, 3, 2, eu tenho minha resposta aqui na letra C. Ok, nossa questão aí, a gente não tá ligada a nenhum texto, tá? São frasezinhas soltas aí. Então, eu tenho, ó, read the sentences below. Então, leia as frases abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, Andy reads comic books. Não, Andy lê quadrinhos. Sandy sings in the bathroom. Sandy canta no banheiro. My sister helps in the kitchen. Minha irmã ajuda na cozinha, tá? E aí ele pede os verbos destacados, que é read, sings e helps, e estão no simple past, simple present, present perfect ou present continuous, tá? Alguns a gente já consegue tirar direto, tá? Como, por exemplo, minha letra D ali, que é o present continuous. O que eu preciso para esses verbos estarem no present continuous? Que eles tenham a forma ing, tá? Tanto o progressive e o continuous, tá? Ele poderia ter usado essas duas palavras, present progressive ou present continuous, tá? Eles precisam ter o ing, então eu já tenho aqui que não se trata do present continuous. Outro que eu consigo tirar de vez é a letra C ali, que é o present perfect. Porque qual é a construção do present perfect? Eu preciso ter o verbo to have no presente, ou have ou has, como auxiliar, e mais o meu verbo principal no passado particípio. Então, eu tinha que ter ali, ó, have read. Eu tinha que estar ali, has sang. Tá? Sung. Has sung. Tá? Então, eu precisaria dessa construção aqui. Eu precisaria ter o have e o has como auxiliar do meu verbo principal, que é uma coisa que eu não tenho. Então, eu fico aqui em dúvida entre o simple past e o simple present, tá? Agora, se a gente for dar uma olhadinha ali no simple present, eu tenho a conjugação dos verbos no he, she, it, sempre apresentando esse szinho no final. Então, eu tenho aqui, ó, I, he, she, it... E ali, we, you, they, tá? Nossos pronomes, nosso eu, tu, ele, nós, vós, eles aqui, tá? E aí, olha lá. Vou pegar aqui o verbo to read, que é o verbo ler. Quando eu for colocar eu leio, I read. Vou colocar aqui o you agora, você lê. You read, tá? Agora, se eu for usar aqui o he, she, read,
eu sempre vou ter esse S no final. Não é de plural, é de conjugação, tá? Então, se fosse ele lê, he reads. Ela canta, she sings, tá? Ele ajuda, he helps, tá? Todos com essa conjugação aqui com o S no final. Então, esses verbos aqui se tratam do simple present, minha resposta é a letra B. Ok, temos uma questãozinha de interpretação, só uma frasezinha, tá? Então, nós temos aí, ó, I nearly, então eu quase, tipo, o near é perto, né? Então, quando você tem esse nearly ali, eu quase passei perto de passed out quando eu vi todo o sangue, tá? Muito importante, a gente tem dois verbos aí, que é o verbo to pass away e o verbo to pass out. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o pass away é realmente, ele é igual ao verbo to die, morrer, tá? E o pass out, ele é diferente, ele é o desmaiar, é quando você desmaia, tá? Então, olha lá, ali na letra A eu tenho to die, não, para ser to die tinha que ser esse daqui, ó, to pass away, então não é morrer, tá? Eu tenho ali pass out, né? Então, to become sick, ficar doente, poderia até ser, né? Você desmaiou ali porque você ficou doente, vou deixar. Letra C, to recover from something, recobrar, né? Se recuperar de alguma coisa. Não, aí não é se recuperar, né? Você desmaiou, você não tá recuperando. Então, olha lá, o próximo, to faint, né? Que esse to faint é sinônimo aqui do to pass out, tá? To faint significa também desmaiar, tá? E a gente tem um do lado aqui, ó, que já daria pra gente, se a gente não soubesse o significado de to faint, que seria to lose consciousness, que é perder a consciência, tá? Que é exatamente o significado de to pass out, que é desmaiar e perder a consciência. Então, apesar de eu ter ali a letra B um pouquinho, você fica doente, você pode desmaiar se você ficar doente, mas eu tenho a letra D aqui que é exatamente o significado. Então, letra D é a minha resposta.